Seguindo em frente com o nosso de Kitzur Haruch, a gente chegou hoje na Alahá Gimel. A gente está tratando da preparação da pessoa para Tfilah. Nas primeiras duas Alahot vimos com relação à roupa. Que tipo de roupa a pessoa deve se preparar e como ele tem que estar se sentindo nafshit, espiritualmente, emocionalmente. Falamos sobre a Havat Israel e Dar Tzedakah. E hoje a gente vai tratar do corpo da pessoa. Como tem que estar o corpo da pessoa na hora que ele vai rezar. E, Bezerra Hashem, na continuação, vamos ver o que o Gra tem a dizer sobre o assunto, uma visão bem mais profunda sobre essa questão que aparece aqui na nossa Alahá. Ktiv, está escrito na Torá o seguinte: Shmor aglecha kasher telech el beit Elokim. A pessoa deve cuidar das pernas dele, quando ele vai para o Beit Elokim, para a casa de Akadosh Baruch Hu, seja o Beit HaMikdash ou o Beit HaKnesset. Ou seja, fala o Pasuk que quando a pessoa vai rezar num Beit HaKnesset ou no Beit HaMikdash, ele deve tomar cuidado com as pernas. O que significam pernas aqui? O que são as pernas? As pernas é uma linguagem um pouco mais delicada, que está tratando, na verdade, das necessidades da pessoa, caso a pessoa tenha que ir no banheiro. Igual em português dizemos tirar água do joelho, aqui também o Passuco usou raglecha, a perna, para representar essa questão. Ou então, a alahá que a gente vai tratar agora é o que acontece se alguém quer rezar, porém ele precisa ir no banheiro. Será que ele pode rezar ou não pode rezar? Velachen, fala o que tu fala o seguinte: Tzarech livdok et atzmo kodem atfilah imeno tzarech lasot tzrachav. Vem margish atzmo afilu ktsat argasha letzrachav, asur lo leitpalel. Alguém que vai rezar, seja shacharit, mincha ou arvit. Quando a gente fala de rezar, a gente está falando da tefilá de Amidah. Na continuação, vamos ver a diferença entre Amidah e o Kriyat Shema e outras partes da tefilá, outras brachot. Mas aqui está se tratando principalmente de alguém que quer rezar. Ele quer fazer uma tefilá, só que ele tem um pouco de vontade de ir no banheiro. Então, antes de rezar, a pessoa tem que verificar consigo mesmo se ele precisa ou não ir no banheiro. Caso ele tenha uma necessidade de ir no banheiro, mesmo que seja mínima, é proibido rezar dessa forma. Brachot e outras coisas ainda é permitido fazer, mesmo assim, se a pessoa tem um pouco de vontade, mas ele consegue se segurar, mas tefilá, não. Tefilá, a pessoa tem que verificar se ele tem vontade de ir no banheiro ou não. Caso tenha a mínima vontade de ir no banheiro, é proibido começar a rezar. Mesmo estudar Torá, fala o Kitzur Haruch, é proibido quando a pessoa tem a necessidade de ir no banheiro, mas outros poskim trazem que é diferente, que a tefilá da Amidah é diferente do resto das tefilot, como Kriyat Shema, ou Brachot, ou estudo de Torá, que esses três tipos de coisas, Brachot, estudo de Torá e Kriyat Shema, é permitido fazer mesmo que a pessoa precise ir no banheiro, mas a tefilá da Amidah, não. O Bediavad, isso é lechatchila, ou seja, o ideal verifica se precisa ir no banheiro ou não, se não precisa, pode rezar, se precisa, não pode rezar. O Bediavad, porém, caso a pessoa tenha rezado, o que acontece se a pessoa não sabia essa alahá, e ele rezou, ele estava precisando ir no banheiro um pouquinho, mas ele decidiu rezar antes de ir no banheiro, porque talvez estava ocupado, não tinha como ir. אם הוא משאר בעצמו שהיה יכול להעמיד את עצמו שיעור הילוך פרסה, שעה וחומש, תפילתו תפילה. ואם לאו, אפילו בדיעבד אם מתפלל, תפילתו תועבה וצריך לחזור ולהתפלל. Depende agora da seguinte situação. Se a pessoa sente que ele consegue esperar o que é chamado na Halachá, o tempo necessário para andar uma parsá é em torno de 1h12, 72 minutos. Se a pessoa sente que ele conseguiria segurar por 1h e pouco, mesmo que ele tenha rezado, o ideal era não rezar, o ideal era ir no banheiro e depois rezar. Mas mesmo que ele já tenha rezado, a tefilá dele valeu. Mas, se a pessoa sente que não, ele precisa ir no banheiro urgente, ele não consegue segurar, ele não dá para esperar 1h, precisa ser agora, já que ele tem essa necessidade forte de ir no banheiro, ele não pode rezar e a reza dele não valeu. Então a gente tem, na verdade, três situações. Antes de rezar, a pessoa tem que ver se ele precisa ir no banheiro ou não. Se ele não precisa, ótimo, pode rezar. Se, porém, a pessoa sente que ele precisa ir no banheiro, ele não deve rezar. Mas se ele rezou, a gente divide entre duas situações. Se ele consegue se segurar por 1h e pouco, ele não está tão apertado, bediavad, caso ele já tenha feito, a tefilá valeu. Porém, se ele está muito apertado, ele não consegue aguentar nem 1h, meia hora ele precisa ir no banheiro, a tefilá que ele fez é inválida e ele tem que voltar a rezar. Aparece uma discussão entre os poskim com relação se a pessoa precisa ir no banheiro para fazer número 1 ou número 2. Número 1, que é um pouco mais leve, tem quem diga que a tefilá valeu, mas de qualquer jeito é melhor também voltar a rezar.
E quando a pessoa faz uma tefilá, que existe dúvida se ele precisa ou não, deve-se pensar o seguinte antes da tefilá: eu estou rezando, caso eu tenha obrigação de rezar, então essa é a tefilá que eu sou obrigado a fazer. Se a minha tefilá anterior não valeu, eu estou novamente rezando. Porém, se a minha tefilá anterior sim valeu, de acordo com as opiniões que a tefilá sim valeu, essa tefilá que eu estou fazendo agora é uma tefilá nedavá, chamada, é um presente, é uma tefilá extra. Então, se a pessoa consegue se segurar, mais que uma hora, bediavad, caso já fez, a tefilá valeu. Mas se não, a tefilá é inválida e tem que voltar a rezar. ויש אומרים שאם יכול להעמיד את עצמו שיעור פרסה, אפילו לכתחילה מותר לו להתפלל. Existe, porém, uma opinião que diz que, diferente, que fala, olha, mesmo que a pessoa precise ir no banheiro, se ele está tranquilo, ele não está apertado, ele consegue aguentar uma hora e pouco, pode rezar dessa forma, não tem problema nenhum. Existe uma opinião que permite mesmo lechatchila, fala que é ideal, sem problema nenhum, rezar dessa forma. Então, o que acontece nessa situação? Fala que o Shulchan Aruch, ויש לסמוך על זה, אם הוא בעניין שבעוד שיפנה יעבור זמן תפילה, ואין לקמן זמן י"ח סעיף ט"ז. Então fala que o Shulchan Aruch é o seguinte: já que existe uma discussão se eu posso rezar quando eu estou apertado ou não, apertado numa situação em que eu consigo aguentar uma hora e pouco, então lechatchila o ideal é não rezar. Bediavad, se eu rezei, valeu. Porém, já que tem uma opinião que mesmo lechatchila, que eu posso rezar dessa forma sem problema nenhum, falo que caso a pessoa veja que o tempo está passando e até ali no banheiro ele vai perder o horário da tefilá, é permitido rezar dessa forma. Isso tudo é válido com relação a alguém que está se preparando para rezar. Mas alguém que começou a rezar e no meio da tefilá, de repente, veio a vontade de ir no banheiro, pode acabar a tefilá normalmente. Não precisa parar a tefilá no meio. Se a pessoa não consegue rezar, precisa correr para o banheiro, tudo bem. Mas é permitido continuar rezando. Já que no começo, a pessoa estava numa situação em que ele não tinha necessidade, ele começou a rezar como se deve, mesmo que apareceu a vontade de ir no banheiro durante a tefilá, ele pode continuar. Então, de novo, resumindo, temos 3 situações. Antes da tefilá, verificar se precisa ir no banheiro ou não. Se precisa ir no banheiro, vai. Se não, pode rezar. Caso a pessoa precisava ir no banheiro e mesmo assim ele rezou, se ele consegue se aguentar, não está muito apertado, consegue aguentar uma hora e pouco, a tefilá valeu. Se ele não conseguir aguentar, ele está muito apertado, a tefilá dele não valeu e tem que voltar a rezar. Agora, o Gra tem uma explicação muito interessante com relação a Gemara em Masech, que aparece em Masechet Brachot, se eu não me engano. A Gemara conta que certa vez uma mulher da elite local encontrou Rav Yehuda e viu que Rav Yehuda tinha um rosto assim muito alegre e contente, panim tovot, viu que a face dele estava muito, muito feliz e contente. Perguntou para ele, me diz uma coisa, por que você está tão feliz? Será que você empresta dinheiro a juros? E Rav Yehuda falou, não, emprestar dinheiro a juros é proibido para a gente. Geralmente alguém que empresta dinheiro a juros, ele ganha dinheiro sem muito esforço, então seria um motivo para ficar feliz. E Rav Yehuda falou que não, ele não pode, é proibido emprestar dinheiro a juros, não é esse o trabalho dele. E ela perguntou então por quê? Por que está tão contente? E Rav Yehuda falou o seguinte, falou, olha, entre a minha casa e o Beit HaKnesset, onde eu rezo, tem 13 banheiros. Antigamente não tinha banheiro em casa, ter banheiro do lado de casa era um luxo. A maioria das pessoas não tinham, mas Rav Yehuda fala o seguinte, olha, entre a minha casa e o Beit HaKnesset tem 13 banheiros. E eu passo em cada um e um para ver se eu preciso ir ao banheiro ou não. E só depois que eu chego no Beit HaKnesset eu já verifiquei completamente, eu não tenho necessidade nenhuma de ir no banheiro. E aí a minha tefilá é perfeita. Agora o Gra, ele trata dessa Gemara dizendo o seguinte, fala, olha, é um pouco exagerado, digamos assim, dizer que Rav Yehuda passava em 13 banheiros para verificar se ele tem que ir no banheiro ou não. A priori, pela Halachá, logo antes da tefilá, para pensar, tenho que ir no banheiro ou não, 2, 3, 5 dias a pessoa sabe decidir, e acabou por aí. Porque ele passava em 13 banheiros? Qual a necessidade de tudo isso? Então o Gra fala o seguinte, no banheiro, o que acontece? Existe uma certa equivalência entre o corpo e a nefesh. Igual no corpo a gente tem que tirar parte dos resíduos que a gente tem no corpo tem que ser colocados para fora, tem que afastar, assim também a nossa nefesh, a nossa personalidade, as nossas virtudes, parte delas tem que ser tiradas para fora, a pessoa tem que às vezes cortar parte do que é a personalidade dele, porque muitas vezes são coisas negativas, coisas prejudiciais, e se a pessoa deixa isso dentro dele, igual no corpo isso pode causar infecção, na nefesh isso daqui também pode atrair
atrapalhar a nefesh dele. Então, o Gra explica o seguinte, isso que Rav Yehuda passava em cada banheiro, ele não estava falando de um banheiro físico para ver se ele tem necessidades ou não, o que Rav Yehuda estava falando é sobre o banheiro da nefesh, digamos assim, o banheiro da personalidade, das virtudes. Então, Rav Yehuda, antes da tefilá, ele passava por 13 banheiros, quer dizer, ele passava e repensava, e repensava, e repensava, se tem, talvez, problemas de personalidade, problemas nas virtudes dele, no modo como ele se comporta, que podem atrapalhar a tefilá. Então, do mesmo modo que a gente usou nessa alahá, que a pessoa tem que verificar se ele tem que ir no banheiro ou não antes da tefilá, assim Rav Yehuda, assim explicou Gra, ensina a gente que também com relação a nefesh, também com relação à nossa alma, nossa personalidade, quem somos nós, é bom sempre antes da tefilá a pessoa parar para pensar e perceber se talvez tem algum problema, tem um pouco de ódio, de ganância, de orgulho, alguma virtude negativa que precisa ser tirada, e aí a pessoa vai estar apta para rezar. Isso é muito parecido com o que a gente viu na alahá ontem, que a gente viu que antes da tefilá deve-se trabalhar a questão de Ahavat Israel. Aqui também, Rav Yehuda, assim a gente aprende da Gemara, que ele trata isso, na verdade, não só especificamente de Ahavat Israel, mas também a nefesh da pessoa de forma geral. Então, a alahá se mantém. A alahá com relação à necessidade de ir no banheiro ou não antes da tefilá, ela mantém, ela é obrigatória. Além disso, existe uma questão da pessoa talvez verificar um pouco sobre quem ele é, sobre as virtudes e sobre a personalidade dele também antes da tefilá.